Então, eu quero convidar os irmãos agora a se colocarem em pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos continuar a nossa reflexão. Estamos vendo sobre a visão da Igreja Monte Sião, e como nós vamos buscar andar na presença de Deus. E eu gostaria que você abrisse a Sagrada Escritura em Mateus capítulo 24. Estamos ainda dentro da visão. Preparados. Vejo que alguns de vocês estão sérios, preocupados, mas eu quero dizer a você, lança sobre o Senhor os teus cuidados, as tuas preocupações. A palavra de Deus diz, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Mateus capítulo 24, eu quero ler versículos, vamos do 35, para que nós possamos entender o contexto, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos para Lucas, nosso texto base, Lucas 21. Posso ler? Amém? E olhai por vós, versículo 34, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Ó Santo de Israel, nela nós encontramos vida. Por isso que não queremos aqui nos estribar no nosso próprio entendimento. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala com meus irmãos. Encontra-nos, Senhor, no momento de vida de cada um, na particularidade, no momento existencial que cada um está vivendo, porque Tu és poderoso para falar a cada um individualmente, mesmo que estejamos refletindo em conjunto. Ó Santo de Israel, a Tua palavra não volte para Ti vazia, mas ela produza em mim, produza nos meus irmãos o fruto para que o Senhor a enviou. Que todos nós sejamos ensinados pelo Senhor, que todos nós sejamos lembrados das coisas que o Senhor falou, para que nós possamos, Senhor, ensinados dessa forma, alcançar o objetivo, alcançar, Senhor, aquilo para que o Senhor nos tem chamado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos crendo e Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Amados, eu quero prosseguir naquilo que nós estamos refletindo já há 3 domingos. Estamos falando sobre, refletindo sobre ser guiados pelo Espírito para sermos preparados, conforme está aqui em Lucas 21. Quando o Senhor Jesus, eu vou continuar repetindo, como tenho feito, em Lucas 21, 36. Quando o Senhor Jesus diz, vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, estar em pé diante do Filho do Homem. Ele está dando para nós uma orientação que é repetida, que acontece também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde ele diz que porque você guardou a palavra da minha paciência e não negou meu nome, também eu te guardarei das coisas que virão sobre os moradores da terra, para testar os moradores da terra. Também em 1 Tessalonicenses, não vou ler, só vou citar, 1 Tessalonicenses 5:4, a palavra de Deus diz que aquele dia não vai apanhar os filhos de Deus desprevenidos, mas porque aquele que segue a Cristo, ele não anda em trevas, mas ele tem a luz da vida. Então, esse que segue a Cristo,
E eu quero crer que você e eu estamos seguindo a Cristo. Aquele que segue a Cristo, ele não será apanhado desprevenido. Na semana passada domingo passado nós vimos, que este povo digno de escapar é um povo que todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, aproveita tudo o que acontece na sua vida para trazer ao Senhor, para colocar na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa ajudar a avaliar se aquilo que está vivendo está de acordo com a vontade de Deus ou não. Porque o Senhor Jesus prometeu. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, se não me engano, ele diz, Ele vos ensinará todas as coisas. Não são, amados, nós precisamos entender algo aqui, eu não quero falar algo e ser mal compreendida. Nós precisamos de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores, de mestres, até que todos cheguemos à maturidade, à estatura de varão perfeito. Porque todos nós, quando entregamos nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo, somos bebês, nós precisamos de alimento, nós precisamos de leitinho, nós precisamos do mingauzinho, nós precisamos da comida um pouco mais forte. Mas Deus espera que nós conheçamos a sua palavra e que por meio da sua palavra que nos é dada e o Espírito Santo que nós recebemos e nós vamos permitir que Ele atue na nossa vida, Ele vai nos preparando. Posso ouvir um amém? Falamos no domingo passado também, estou só juntando os pontos para nós prosseguirmos, que muitas vezes a misericórdia de Deus permite dores para aqueles que estão distantes. Às vezes a pessoa ouviu o Evangelho, ouviu de Jesus, e depois acontecem os cuidados da vida, Os cuidados da vida começam a aparecer. Eu falei até hoje de manhã, nós tivemos Santa Ceia aqui, eu vim compartilhar também com os irmãos sobre a visão da Monte Sião. Eu tenho lá na minha casa, vamos supor, eu tenho lá na minha casa uma parede que ela está criando, o reboco está criando bolhas, então eu preciso tirar aquele reboco, eu preciso passar um selador, eu preciso fazer um reboco novo, eu preciso cuidar da minha casa, sim, eu preciso cuidar da minha casa. Mas no momento em que isso me tirou a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de meditar naquilo que o Senhor tem para fazer, eu troquei aquilo que é a prioridade, que é o Senhor, a comunhão com Ele, por um cuidado da vida, por uma coisa que vai ficar aqui, com reboco, sem reboco, glória a Deus. O que me interessa é que o meu momento de qualidade precisa ser dado à palavra e à comunhão com o Senhor, para ser cheia do Espírito e estar sendo preparada. Quem me entendeu? Amém? Por isso que o Senhor Jesus diz aqui em Lucas 21, cuidem de vós. Se cuidem, amados. Para quê? Para que os cuidados da vida não venham roubar de vocês aquilo que é essencial, primordial, o primeiro. Porque quando entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo veio. Mas Ele não veio para ficar restringido dentro de nós, sem que lhe demos espaço para que Ele ilumine, para que Ele mostre, para que Ele revele o que está no nosso interior. Essa obra é essencial. Então muitas vezes as pessoas se afastam do Senhor por cuidados da vida ou por qualquer motivo e vêm as dores. O que são essas dores? As dores são misericórdia de Deus, porque quando tem dor a gente corre para Deus. Sim ou não? É a primeira coisa que nós fazemos. É uma experiência muito comum quando alguém é convertido. Por exemplo, na escola, as pessoas sabem que você é cristão, ou no trabalho. E aí tem aquela zombaria, tem aquele, aquele lá vai o aleluia, lá vai o aleluia. É comum. Até o dia que eles têm um problema. No dia em que eles têm um problema, sabe para quem que eles vão? Pro aleluia. O que é isso? Misericórdia de Deus. Testes que Deus faz, que Deus permite,
Por quê? Para atrair, porque Ele não quer que nenhum pereça. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que tem mais, amados, e nós somos insaciáveis no Senhor. Tem um povo que vai estar preparado e não passará por todas as coisas que virão sobre todos os moradores da terra. Esse povo é um povo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É um povo que dia a dia vai lavando as suas vestes no sangue de Cristo. Como? Pedindo perdão à medida que o Espírito Santo for trazendo convicção de pecado. É um povo que chama pecado de pecado. É um povo que chama o mal de mal e o bem de bem. Amém? E a palavra de Deus em 1 João 1:9, eu não vou abrir, eu só vou citar. Quando nós pedimos perdão, Ele com seu sangue nos purifica e vamos lavando as nossas vestes. Se você for ver em Apocalipse, estou só resumindo. Se você for ver em Apocalipse, existem 2 grupos de pessoas. Existem os degolados por amor a Jesus, que estão debaixo do altar, dizendo: ó santo Deus, santo e dominador, e justo dominador. Dominador, viu? Eles foram mortos por um dominador, mas eles estão apelando ao legítimo dominador. Eles estão dizendo: até quando o nosso sangue não será vingado dos moradores da terra? É uma legião de degolados. Eles estão aí, está acontecendo agora. Foi dado a eles, eu não vou ler, você vai ler em casa, porque isso é da semana passada, é só porque eu quero encaixar naquilo que nós vamos refletir hoje. Foi dado a eles vestes brancas e foi dito: esperem até que se complete o número dos vossos irmãos, que também precisam passar por isso. Então quem são esses? Esses são aqueles que passam por uma purificação dramática, se se pode dizer isso. Eles são purificados pela vida, pelo sangue de Jesus, por não negarem a Jesus, claro, é Jesus, o sangue de Jesus que purifica, mas eles entregam a sua vida, você entendeu? Para receber as vestes brancas, eles entregam a sua vida. Eles são decapitados, eles são crucificados, eles são muitas coisas mais. Então, nesse momento, Deus na terra está permitindo, assim, em linhas gerais, testes para aqueles que estão andando longe do Senhor, para atraí-los para perto, para que eles possam ser ensinados pela palavra, a instrução que nos dá vida, a palavra. Deus permite as dores, não é que Ele gere as dores são consequência dos atos deles, mas Deus permite as dores para trazê-los para perto. E neste momento na terra também existem aqueles que estão ganhando as vestes brancas. Porque diante deles chega alguém com uma arma de qualquer tipo e diz para eles: nega Jesus ou morre. E na hora eles dizem: eu não vou negar Jesus. Então eles morrem. Estão sendo purificados num ato. Existe um outro grupo na terra, que é o grupo que cansou de pagar para ver. Esse é o que está em mais perigo. É o grupo que está em situação mais perigosa. Por incrível que pareça. São aqueles que têm muito tempo de vida cristã, que já conhecem a palavra, que sabem que sim, que Deus responde, que não tem problema se eles pecam, porque depois eles confessam e Deus perdoa, que não permitem que o Espírito Santo trabalhe na vida deles, que vão levando na maciota, vamos dizer assim, desculpe a expressão. Laodiceia. Sabe, existe uma palavra que ela... lassidão. Lassidão é quando alguém fez um esforço muito grande e cansou. E aí, o resultado desse esforço, desse empenho todo, gera uma falta de interesse, vamos dizer assim. Então, eles são aqueles que marcam ponto. Uma vez por semana.
Uma vez por semana. Sabe? E nessa uma vez por semana, mas o louvor não sei. Mas aquela oração. Aí eles marcam um ponto uma vez por semana e eles analisam todo o culto. Eu tenho uma notícia para essas pessoas. O culto é para Deus, não é para nós. Se o irmão lá atrás quer levantar as mãos e começar a gritar glória a Deus e aleluia, eu não tenho nada com isso, porque ele está louvando a Deus. Amém? É claro que nós temos que ter ordem no culto. Desejo, o sonho do meu coração é que alguém tem uma visão, levanta, Deus me deu uma visão, eu preciso compartilhar com a igreja. Alguém tem uma palavra profética, claro que não é no meio da pregação, mas num momento, né, com ordem, possa compartilhar com os irmãos. Por quê? Porque nós estamos todos juntos aqui na presença de um. E tudo isso aqui é para ele, não é para ninguém mais. Amém, queridos? Então, eu digo que está havendo uma situação no mundo que é a dos que ouviram falar do Evangelho e que as dores estão trazendo eles para perto do Senhor de volta. Existem aqueles que estão sendo purificados pelo martírio, através do martírio. E eles são em grande número. E ainda não se completou o número deles. E existem aqueles que fazem parte da igreja que perdeu o interesse. Então, o louvor não é bom, a oração não é boa, você convida para orar, entediados, sabe? A palavra certa é enojados, sem prazer em buscar a Deus, em refletir. Mas o Senhor diz que no meio dessa geração vai ter um grupo de pessoas que serão achadas dignas de escapar dos testes, de escapar da purificação pelo martírio. São aqueles que dia a dia vão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Dia a dia o Espírito Santo convence de pecado, eles não se justificam, eles dizem a mesma coisa que o Espírito Santo diz: é verdade, Senhor, eu pequei. E vão alcançando resgate, dia a dia, purificação, dia a dia. Estão sendo preparados, estão passando por um processo de purificação diário. Amém? Então, queridos, é daqui que eu quero continuar. Em Mateus, capítulo 24, nós vemos aqui o Senhor Jesus falando, assim como foi nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, pelos relatos bíblicos, a palavra de Deus diz que havia de tudo. Nós podemos tirar algumas conclusões. Havia os zombadores, havia a sexualidade desenfreada, comiam, bebiam, aí você subentende as orgias de todo tipo, casavam e davam em casamento. Aqui fala dos cuidados da vida, dos interesses, né, da vida natural. Eles faziam todas essas coisas, mas aqui você não encontra que eles procuravam a Deus. Aqui você não encontra que eles estavam buscando em Deus e tentando, chegando para Noé e dizendo: Noé, o que você faz? O que você está fazendo, Noé? A Bíblia não relata que algum deles tivesse se interessado, até mesmo, em chegar para Noé e dizer assim: Noé, me explica, quero saber. Portanto, nós encontramos uma situação semelhante à igreja de Laodiceia, à igreja dos dias de hoje. A igreja que perdeu o interesse. A igreja que não tem prazer em louvar a Deus. A igreja que não tem prazer em ter comunhão com o Espírito Santo. Mas há um povo que vai ser diferente.
há um povo que estará preparado. O Senhor Jesus diz: vigiai, vigiai, orando, vigiai em todo o tempo. Vigiai, vigiar sobre o quê? Vigiar sobre nós mesmos, para não sermos como aquela geração dos dias de Noé. Ninguém perguntava para Noé: o que você está fazendo? Eles viam o que Noé fazia, mas eles não perguntaram. E nenhum sinal foi dado a eles. Noé conheceu a vontade de Deus e obedeceu. Foi isso que ele fez. Noé, Deus falou para Noé: eu vou destruir, eu me arrependo, eu vou destruir toda essa geração. Né? Faz uma arca para ti, deu as medidas da arca, é assim, assim, você vai fazer assim, 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 desse jeito. E Noé começou a fazer. Quem está me entendendo aí? O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo disse: o Espírito vos será dado, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos lembrará o que vos tenho dito, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Estou citando João 14, João 16. Qual é o nosso negócio? É estarmos focados, queridos. Um povo focado, um povo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Noé conheceu a vontade de Deus e obedeceu. A excelência de Noé, na obediência imediata, condenou o mundo. Quando você e eu decidimos meditar na palavra de Deus, muita gente chama, eu já falei aqui também, muita gente fala da Bíblia, quando fala dos mandamentos, dos juízos, sabe? Fala de a impressão, recebe aquilo no coração como algo, uma coisa ruim, como uma impressão ruim. Na verdade, a palavra de Deus é instrução para que nós tenhamos vida. Ela nos instrui para que nós tenhamos vida. Então, como se tornar estranho a toda essa geração? Como se tornar estranho a Laodiceia? Como não ser da igreja de Laodiceia? Como sair para fora desse sistema religioso falido? Como viver uma vida de real intimidade com Deus por meio do Espírito Santo? Como orar ao Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e ser ouvido, a não ser tendo o Espírito Santo de Deus, estando consciente dessa presença. Será como nos dias de Noé? O inverso também é verdadeiro. A geração que vai ser preservada será como Noé. Você me entendeu? Aqueles, quando as coisas na terra começarem a ficar piores, será como nos dias de Noé. Ninguém vai se dar conta. Quando perceberem, aconteceu. Nós não precisamos pagar para ver. Eu disse a semana passada, o que nós temos de melhor do que os outros, que Deus nos concede a oportunidade de estarmos ouvindo essas coisas, de estarmos refletindo essas coisas, sendo inquietados, incomodados por elas, de tal maneira que nós tenhamos tempo de nos preparar. Por que nós vamos ter que pagar para ver? Você consegue imaginar o desespero de um pai e de uma mãe que foi alertado de que as coisas estão maduras, os tempos estão maduros, e não tomou providências? E vê o seu filho sendo estuprado, a sua filha sendo estuprada, vê o seu marido sendo crucificado. Chega alguém com uma espada ou qualquer coisa aí e diz: nega Jesus ou morre, e a pessoa tem que entregar a sua vida para não perder a vida eterna, quando teve tempo antes de preparar. Foi o que Noé fez, queridos. Noé não ficou esperando para ver, ele não pagou para ver, sabe? Oh, sim, Deus disse que vai destruir, mas eu acho que não é logo. Eu não sei se é logo. Mas eu sei que Deus vai preservar um povo. Eu sei que vai ter um povo atento, um povo vigiando em tudo,
na sua própria vida, um povo que será como Noé, um povo que vai tratar de se preparar para escapar das coisas. Para escapar das coisas. Tem gente que diz, eu não vou naquela igreja porque só fala do fim do mundo. Eu não falo do fim do mundo. Eu falo da glória de Jesus, da maravilha que é andar com Ele. Eu falo de estar preparado, sempre pronto, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, receber dele a direção. Amém, queridos? Então Noé foi chamado pregador de justiça. Pregador de justiça. Mas você não tem na Bíblia relato que ele tenha falado uma palavra. Como que ele foi pregador de justiça? Você pode repetir comigo, se quiser. Se preparando. Se preparando. O homem e a mulher que se prepara hoje é um pregador de justiça. Porque quem está à volta está olhando. Você acha que eles não estão olhando? Estão olhando para você. Estão olhando para a sua vida. Como você se comporta na fábrica, na escola, em casa, os seus vizinhos. Eles estão olhando para você. E essa é a sua pregação. Essa é a minha pregação. Não é aquilo que nós falamos. Nós somos, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, cartas vivas. Somos cartas vivas. O mundo nos lê. Agora, o que eles vão fazer com o que lerem? Bom, não compete a nós, isso compete a Deus. Então, como se tornar estranho a Laodiceia? Diferente de Laodiceia. O Espírito Santo, amado, sempre, a toda hora, dia, semana, ano. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele amado companheiro de jornada que nos ajuda a lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É Ele que vem, é Ele que vem, é Ele que mostra, é Ele que convence. É Ele que diz aquilo que nós precisamos, né? Mudar. E quando ele traz uma convicção de um pecado, de alguma coisa que precisa sair da nossa vida, ele vem com o poder dele também. Então, a revelação, uma revelação que o Espírito Santo nos dê, ela sempre traz consigo o poder que lhe concerne. Por exemplo, quando o Espírito Santo de Deus te mostra, te revela um aspecto do caráter de Jesus, aquilo passa a fazer parte de você. Se ele revela para você que ele é aquele que cura as enfermidades, pode procurar a doença no seu corpo, não vai mais estar presente. Porque Deus não nos dá informação, você está me entendendo? Ele nos dá vida. Quando o Espírito Santo fala, ele compartilha a vida conosco. Ele não compartilha palavras, letras, expressões intelectuais. Ele fala para gerar alguma coisa. Deus não fala por falar. Ele fala e gera alguma coisa em nós. Então, Noé, ele acreditou. Eu não vou ler todo Mateus 24 e também não é o momento aqui. Mas esse versículo que fala como foi nos dias de Noé, nós podemos entender a figura de Noé como um exemplo para nós. Noé, pela fé, aparelhou uma arca. Eu e você, pela fé, podemos estudar a Escritura. Embora muita gente por aí diga que você não deve, que a Bíblia, agora eu sou salvo pela graça, então, agora tudo, tudo é possível. Tudo é liberdade agora. Porque a lei é para o Antigo Testamento. A lei é a instrução. A lei, a palavra lei, você pode também traduzi-la por instrução. Instrução. Deus nos ama tanto que Ele nos deu uma instrução preciosa, onde nós encontramos tudo que Ele pensa. Está aqui nesse livro. Tudo que o nosso Pai pensa está aqui.
Tudo que ele falou é instrução para a vitória. Não é para nos destruir, não é para nos massacrar, não é para nos colocar um jugo sobre nós. Agora eu não posso porque sou crente, isso não posso, aquilo não posso, aquilo não posso. Calma, amados. A instrução conduz à vida. A instrução conduz à vida. Nosso Pai quer nos dar a vitória. Está escrito lá em Lucas 12, não temas, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Nosso Pai tem pensamentos bons a nosso respeito, mas Ele espera que nós busquemos viver cheios do Espírito Santo, porque então Ele pode agir em nós. Então Ele pode nos trazer convicção de pecado, Ele pode nos ajudar, Ele pode, né, vir com o seu socorro para que nós sejamos lavados no sangue de Jesus. Amém? Então, querido, em Ezequiel, vamos ver lá, Ezequiel 14. Profeta Ezequiel, capítulo 14. Vamos ler do versículo 12 para entendermos o contexto. Ezequiel 14, versículo 12. Posso ler? Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O que esse texto quer dizer? Nós poderíamos alegar, isso aqui está no Antigo Testamento, então é aquilo que eles fizeram, as obras que eles fizeram, porque Jesus, hoje nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Só que, aqui em Hebreus 11, no versículo 7, a palavra de Deus nos ensina que Noé aparelhou uma arca porque ele tinha fé. E a fé que ele tinha, ela foi, Deus o declarou justo pela sua fé. Deus, 2 Pedro 2,5, Deus preservou a Noé, pregador de justiça. Então, para encerrar esse assunto, já é o 3º domingo que nós tratamos disso, para encerrar esse assunto, nós precisamos entender que Noé viveu 100 anos debaixo da intenção de Deus de trazer o dilúvio. E ele não perdeu interesse. Ele não esmoreceu. Ele não disse, eu me enganei. Eu acho que não vem mais. Eu acho que, sei lá, eu tive eu me iludi. Não. E veja que Noé não tinha nada escrito. E nós temos. Glória a Deus, nós temos. Sabe? Então se alguém disser para você, mas essa história que Jesus vai voltar, mas esse negócio que o mundo vai acabar. Primeiro que o mundo, o apóstolo Pedro disse que o fogo vai fazer uma purificação geral por aqui. Né? O apóstolo Pedro disse, está escrito lá, pelo fogo. É uma purificação geral. Mas a igreja primitiva vivia na constante expectativa de que Jesus ia voltar. Por isso que eles eram intensos. Olha aqui para mim todos. Eles não perderam interesse. Eles eram intensos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Intensos, queridos. A diferença entre essa postura e a igreja de Laodiceia é que a igreja de Laodiceia paga para ver. A igreja de Laodiceia perdeu interesse. A igreja de Laodiceia vive na frouxidão. Se der, deu. Se não der, não deu. A igreja de Laodiceia está preocupada com as suas chácaras, os seus sítios, o seu campo, as coisas que tem que fazer e não sei mais o que, não sei mais o que. Mas Noé preparou a arca 100 anos e não esmoreceu.
Venha hoje, venha daqui a 10 anos, venha daqui a 50, venha daqui a 100 anos, venha daqui a 200 anos, venha quando vier. Os apóstolos, os membros da igreja de Jerusalém estavam sempre prontos. Sempre prontos. Fizeram um reboliço em todo mundo conhecido, porque cada pessoa que chegava neles descobria que eles tinham uma coisa diferente. Perguntava o que eles tinham e eles já tinham na boca tudo que eles iam dizer. Porque Jesus morreu para perdoar meus pecados, Ele ressuscitou em carne, vimos a sua glória, tocamos nele. Enquanto isso o Espírito Santo aí confirmando. Amém? Na primeira palavra dessa série eu disse a você, nós precisamos estar juntos, porque quando o Espírito Santo vem, ele vem com os dons. Os dons são necessários. Você não tem todos os dons, eu não tenho todos os dons. Um tem dom de cura, outro tem palavra de conhecimento, outro tem dom de maravilhas. Tem gente aqui que literalmente faz parar de chover. Eu vou ter que pegar essa gente e pedir para eles, por favor, que se empenhem e que usem mais o seu dom. Você concorda comigo? Sim, eu ouvi relatos, me contaram, e outros irmãos ouviram também. Então, são necessários, os dons são necessários, mas aonde nós vamos expressar os dons? Perante o mundo que aguarda a manifestação dos filhos de Deus e na congregação, para servir uns aos outros. Então o Espírito Santo vem com os dons e com a instrução. A palavra instrução, você encontra na Bíblia, na forma de palavras, né? Lei, estatutos, juízos, mandamentos. São instruções para a vida. São instruções para a vida. O Senhor Jesus Cristo disse, sereis meus discípulos, quer dizer alunos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse também, vocês examinam as Escrituras buscando nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem descanso para vossas almas. Então, amados, Noé, a geração de Noé, ela pode falar para nós de duas formas. O que fazer e o que não fazer. Que nós possamos escolher o que fazer. Noé não esmoreceu. Noé não desanimou. Foram 8 pessoas ao todo. Você consegue imaginar? Que frustração para aquele homem. Só que ele não olhava para as pessoas. Ele olhava para Deus que tinha falado e ele continuou firme fazendo a obra. E firme fazendo a obra. Permitindo a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que nós possamos ser, né, esses. Ele viveu focado na preparação da arca, enquanto o povo estava focado em viver a vida normal. Eu vou repetir. Noé estava focado em preparar a arca, enquanto a geração dele estava focada na vida normal. O que Jesus disse? Estavam comendo, bebendo, casando e dando em casamento. Vida normal, vida normal. Amados, esse povo que vai ser separado, esse povo que está purificando, lavando suas vestes no sangue de Jesus Cristo todos os dias. Esse povo que não perdeu interesse. Esse povo que tem fé para prosseguir, mesmo quando tudo diz o contrário. Esse povo que não olha para a direita nem para a esquerda. Esse povo que não se importa com o que fala ou que deixa de falar, mas que quer agradar o seu Senhor. E esse povo é um povo que será separado. Separado. Mas não pode perder o interesse. Você está entendendo? Como que eu mantenho interesse? Quando eu levanto de manhã, Espírito Santo, hoje, Senhor, esse dia é teu. Meu corpo eu ofereço a ti como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Os membros do meu corpo, Senhor, eu apresento a ti para que o Senhor use como instrumentos de justiça. E saio para a vida dirigida pelo Espírito de Deus. Amém? E as demais coisas Ele vai acrescentar. É Ele que acrescenta.
Não é nós, pelo nosso muito esforço, que vamos conseguir muitas coisas. É Ele que acrescenta. Então, que nós possamos estar buscando o Senhor enquanto se pode achar. Que nós possamos não esmorecer, mas sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, num processo diário de purificação. Eu vou repetir, você não precisa, naquele último dia, na hora da verdade, passar por um martírio, passar por situações horríveis, como vemos muitos que estão passando nos dias de hoje. E os quadros políticos e econômicos por aí, eles não são alentadores. Eles não estão apontando para melhoras, não. Mas você pode, eu posso, aproveitar esse tempo. Entender que a graça, é o favor de Deus, é a bondade do nosso Deus que está dizendo: prepara a arca, prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Não desista, não desanima. Fica firme. Noé é um exemplo para nós. 100 anos sem perder o interesse. 100 anos, gente. 100 anos. Você consegue imaginar? 100 anos. Sem perder o interesse. Sem dizer, quer saber, eu vou dar um tempo, vou fazer outra coisa, depois, quem sabe, eu volto e vou fazer isso. Não, ali, 100 anos, 100 anos, 100 anos. 100 anos. A recompensa para a nossa perseverança. Aquele que persevera até o fim, recebe a coroa da vida. Aquele que não nega o nome do Senhor vai comer da árvore da vida. Apocalipse 3. Coisa maravilhosa. Porque você fez tal coisa. Nós vamos ver que coisa é essa. Deus, eu te agradeço, Senhor. Que coisa maravilhosa você e eu podermos ser alertados. Que coisa maravilhosa. Apocalipse 3. Precisamos ler vários versículos para entender. Versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Só um parênteses aqui, eu falei para você que a maneira como o Senhor se revela é algo que você passa a fazer parte de você, da sua herança. Aqui para a igreja de Filadélfia, ele se revela como o santo e o verdadeiro. Portanto, essa era uma igreja santa e verdadeira. Porque aquilo que ele se revela, ele traz. Entenderam? Amém? Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, glória a Deus, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar a palavra significa obedecer. Obedecer. Porque você obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Aí ele fala algumas coisas que vão acontecer, né? E no versículo 10 ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência? De novo, porque você obedeceu a minha palavra, porque você perseverou, porque você se interessou por aquilo que eu falo, porque você foi buscar entendimento, porque você foi buscar a comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque quando você viu que estava ficando morno, que estava perdendo interesse, você correu para os meus pés e você me pediu para renovar a comunhão, porque você guardou a minha palavra. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. É o povo que vai ser guardado. Gente, nós podemos construir a arca. Oh, tem crente aí?
Não temos muito tempo, mas temos tempo. Nós podemos seguir o exemplo de Noé. E olha, é individual. O Senhor disse, quando eu trouxer juízo na terra, Ezequiel lá que nós lemos. Noé garante a dele. Amém. Mas nós podemos nos preparar. Nós podemos adorar a Deus, receber do Espírito Santo, ser ensinado por Ele. Eu poderia ficar aqui uma semana, poderia me ajoelhar aqui e dizer para você, pelo amor de Deus, aproveita o tempo agora. Porque nossos irmãos que estão morrendo lá no Oriente Médio, eles não tiveram essa oportunidade. Sei lá, se tiveram, não aproveitaram, não sei, não me compete. Não é, você entende que não compete a nós? Mas nós aqui estamos vendo com nossos olhos, estamos ouvindo as notícias. Prepara-te. Mas prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, mas também prepara-te para escapar das coisas que virão. Foca na preparação. Foca no Espírito Santo. Foca no Espírito Santo, vigiai, cuidai de vós mesmos, vigiai em todo o tempo orando. Gente, isso é trabalhoso. A carne não quer fazer isso. A carne quer ficar descansada. Ah, meu Deus, essa pregação não termina nunca, essa mulher não para de falar. Vou voltar a falar de novo. A tua carne vai gritar e eu vou continuar falando. Agora é o tempo de nos preparar. Agora é o tempo, Espírito de Deus, que habita dentro de nós. O apóstolo Pedro escreveu, tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. A palavra, a instrução para a vida e o Espírito Santo que traz a força para obedecer a palavra. E o Espírito Santo que vem lembrar a palavra. E o Espírito Santo que vem revelar a palavra. E o Espírito Santo que vem amar Jesus dentro de nós e nos faz amá-lo mais. E o Espírito Santo que traz glória para Jesus e a gente vê como Ele é glorioso. A gente vê, meu Deus, hoje de manhã eu fiquei pensando, o Senhor Jesus 100% Deus, 100% homem, e Ele foi comprimido na forma humana, se humilhando até a morte de cruz. Para quê? Para que você e eu pudéssemos nos preparar e escapar das coisas que virão sobre os moradores da terra. Ele não quer que ninguém padeça, mas o tempo é hoje, igreja. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Noé foi preparando a arca. Deus esperou ele construir a arca. Deus deu força para ele construir a arca. Deus deu o modelo da arca para ele construir. Deus fez tudo. Noé simplesmente se deixou mover debaixo da direção de Deus. Amados, eu gostaria que nesta noite você orasse comigo e que nós pedíssemos ao nosso Pai que nos livre da falta de interesse. Porque Noé não perdeu o interesse. E quando o Senhor vier, vai ser como nos dias de Noé. De um lado uma sociedade e de outro um homem que não tinha perdido o interesse. Um homem que creu em Deus, seguiu a instrução que Deus deu para ele, e ele foi preservado das coisas que vieram sobre os moradores da terra. Eu não sei como é que você está, isso é só entre você e Deus. Mas gostaria de convidar a cada um aqui agora para sairmos com alegria desse lugar, que deixássemos aqui todos os pesos. Se essa palavra te alertou para uma diminuição do interesse nas coisas de Deus, se essa palavra trouxe para você alguma lembrança de algo que precisa ser lavado no sangue de Jesus, para que você esteja com vestes de linho fino,
O que quer que seja que o Espírito Santo tenha falado com você, eu gostaria que você tivesse um tempo agora, que você fale com Ele, enquanto nossos irmãos estão só dedilhando, um louvor só tocado. Vamos buscar a face do nosso Pai. Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou primeiro. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe aquilo que está no teu coração gritando, você clamando por alguma coisa. Ele sabe como te conduzir à vitória na situação que você está enfrentando. Mas tem uma coisa que Ele quer. Ele quer intimidade. Ele quer comunhão. Ele quer interesse. Ele quer empenho. Talvez o problema seja exatamente esse. Ser convertido há tanto tempo e ter perdido o interesse. Pai, a Tua palavra nos ensina como foi nos dias de Noé. Será na vinda do Filho do Homem. E nós, Senhor, queremos estar entre aqueles que estarão preparados para escapar das coisas que hão de acontecer na terra. Mas nós sabemos que o padrão é altíssimo. Nós sabemos que o padrão é de Paulo, Pedro, Estevão e tantos outros. Só que hoje, Pai, o Senhor nos deu o Seu Espírito Santo que habita dentro de nós. E nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar, Senhor, ao princípio. Queremos nesta noite te pedir que o Senhor nos lave no sangue de Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus Cristo remova toda a mornidão, toda a frieza, toda a falta de interesse. Que o Espírito Santo de Deus venha nos mostrar aquelas coisas que estão tirando o nosso foco. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos trazer ao foco, nos trazer de volta ao foco, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que há tantos caminhos que ao homem parecem direitos, mas que o fim deles é a morte. Santo de Israel, a Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra diz, vigiar em todo tempo. Há um povo que será achado digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Nós invocamos o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus Cristo para estar neste grupo.